Com o tema da gratidão, prosseguimos louvando a Deus e bendizendo toda a sua criação. Esperamos que você que está ao alcance da nossa voz possa ter um ótimo dia e uma maravilhosa reflexão. Hoje quem nos inspira é o Salmo de número 100. E ele diz assim: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal e eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Estamos diante de um salmo que nos convida a algumas ações para com o nosso Deus. Do Salmo 95 ao Salmo 100, nós temos aqui uma série de 6 salmos de louvor usados em procissão ao templo que celebram o triunfo do Senhor. Hoje, os que creem em Cristo podem perfeitamente utilizá-los como trilha sonora da peregrinação por esta terra, enquanto aqui se reúnem até o encontro definitivo com o Senhor Jesus em glória. Quero falar sobre esse salmo tão precioso, um salmo que fala muito de louvor, de adoração, de gratidão. E o Salmo 100, segundo os estudiosos, como eu acabei de citar, encerra uma série de 6 salmos de louvor e deveria ser cantado no momento da procissão entrar solenemente no pátio do templo. Bondade, disposição amorosa e fidelidade são marcas do caráter de Deus que estão expressas ao longo de toda sua revelação à humanidade. Tudo isso ficou ainda mais evidente através da sua encarnação na pessoa de Jesus Cristo. Essa compreensão nos permite adorá-lo com alegria, como diz o versículo 2. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Podemos servir a Jesus com alegria, entrar em sua casa com cântico nos nossos lábios, com um coração celebrativo, não por medo ou por obrigação, como se faz em religiões primitivas ou em formas neuróticas de exercer ou de exercitar a fé. Quero ainda falar sobre esse salmo, que tem apenas 6 versículos, e que ele nos ensina uma maneira de adorar a Deus, como diz o versículo 1, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, e também com alegria, com júbilo, com alegria e com cânticos, como diz o versículo 4, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. E o motivo desse louvor está no versículo 5, quando ele diz, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Temos aqui um convite à adoração, um convite à gratidão e um convite a nos rendermos diante desse Deus que faz coisas extraordinárias. Como diz o versículo 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós podemos também identificar aqui essa característica de que Deus sabe quem nós somos, porque Ele nos criou, Ele é o nosso pastor, nós somos rebanho
Nós somos ovelhas do seu rebanho e com alegria nós temos servido ao Senhor, não só com alegria, mas também com devoção, com dedicação e também com desejo de comunicar aos outros o quanto estamos gratos e gratas e o quanto há júbilo, há louvor e adoração em nosso coração para com o nosso Deus. Como eu falei anteriormente, o Salmo 95, 96, 97, 98, 99 e o 100, eles estão numa série de 6 salmos e eles têm muitas características que se completam ou que têm uma farta semelhança. Esse salmo breve é a coroa dos pensamentos dos salmos 95 até o 99. Mostra a adoração que a natureza presta a Deus, resume todas as terras, como diz o versículo 1 do Salmo 100. Também no Salmo 98 mostra que Deus se manifestou a Israel. Salmo 99 mostra que é Israel quem o adora e a ele obedece. E o Salmo 100 convida a todos a que façam também o mesmo, através do versículo 4, quando ele diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. O Salmo 95 mostra que Deus fez o universo, mas também é nosso pastor que nos guia pela mão, e isso aparece no versículo 3, como eu citei anteriormente. O Salmo 96 nos convida a tributar glória a Deus com cânticos, assim como o Salmo de número 100, versículo 2, como eu já li: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer a você e também a mim. Uma pergunta que nos leva a refletir sobre o fato que nós precisamos ter alegria e gratidão em servir a Deus, como diz o versículo 2. Sirvam ao Senhor com alegria. Lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós podemos, então, ler e reler o Salmo de número 100, como também os Salmos de 95 até o 99, e identificar fortemente esse desejo do salmista em adorar a Deus, em bendizer a Deus, em glorificar a Deus. E muitas vezes eu vejo que o mundo, o mundo secular sabe fazer suas festas, sabe celebrar com cânticos, com louvores, com adoração, as suas próprias coisas que são mundanas. E muitas vezes, como crentes, nós estamos apáticos, não temos alegria em celebrar, alegria em cantar, alegria em adorar. E esse salmo, então, é um convite, mas também é um desafio. Abrimos o nosso coração para amar, para adorar, para cantar, para celebrar o Senhor. E eu queria, então, deixar esse desafio contigo, comigo, nesse momento em que estamos sendo desafiados a manter o nosso coração cheio de gratidão. Hoje a reflexão é sobre isso. Ter gratidão e poder expressar isso através da adoração, dos cânticos, das celebrações, do testemunho e também de entender a importância de servir a Deus com alegria, com cânticos, com louvores e podermos nos render diante dele, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e esse é sim o desafio de gratidão para os nossos corações nessa manhã. Um grande abraço.